Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E a igreja diz: amém. Glória a Deus pela sua palavra. Hoje é esse dia marcado por festa, por alegria, por celebração. E inevitavelmente, irmãos, é um dia também marcado por muitas expectativas. Expectativas do que está por vir, expectativas em relação ao futuro, expectativas de como será essa caminhada com Jesus. Para aqueles que serão hoje batizados, realizarão a sua pública profissão de fé. Expectativas de como será essa nova fase na igreja, servindo, cooperando com o corpo. Tantas e tantas expectativas, e o ser humano, de alguma maneira, ele é afetado, ele é movido por expectativas. As expectativas, elas fazem parte da nossa experiência humana, da nossa vida, mas a verdade é que as nossas expectativas nem sempre condizem com a realidade. Possivelmente, você já deve ter vivido essa situação. Você está ali caminhando na Getúlio, naquele dia ensolarado, quente, fez calor aqui em Bauru, né, esses últimos dias, bastante calor. E você está ali passando naquela avenida e, de repente, você confere no seu bolso, você está sem dinheiro, mas você passa na frente de uma sorveteria, de outra sorveteria, de um açaí, e você vai ficando com aquela vontade de tomar algo geladinho, refrescante,
e você não vê a hora de chegar em casa, porque lembra que tem lá no congelador o quê? Um pote branco com a tampa vermelha. E aí seu coração já fica, né? Nossa, quero chegar logo em casa. E aí você chega na sua casa, você abre aquele congelador, você encontra o pote branco com a tampa vermelha, e você tem a expectativa de que vai ter um sorvete napolitano, você tem a expectativa de que vai ter um sorvete de flocos ali, refrescante, e a hora que você abre o pote, o que tem dentro? Feijão. É incrível. E muitas vezes a nossa caminhada é como o pote de feijão, porque nós criamos expectativas humanas, expectativas limitadas. Esse era justamente o sentimento presente na conversa daqueles discípulos ao longo do caminho. Eles estavam conversando sobre as expectativas deles que foram frustradas, porque eles esperavam um rei que tomasse o trono, que subjugasse os seus adversários, mas de repente Jesus diz: ore por aqueles que vos perseguem. Eles esperavam um rei que entrasse de maneira gloriosa em Jerusalém, e de repente Jesus entra num jumentinho, ele é entregue às autoridades, ele morre numa cruz que é motivo de vergonha. Então, logo de cara, esse texto escancara duas verdades. A primeira é que mesmo que aqueles discípulos tivessem convivido com Jesus, observado todos os milagres, as maravilhas, tivessem se encantado com as obras de Jesus, com as maravilhas de Jesus, tivessem presenciado a sua morte e tivessem ouvido falar sobre a sua ressurreição, eles estavam trilhando um caminho de revolta, de desânimo e de expectativas frustradas. Eles estavam seguindo uma rota diferente daquela ordenada por Jesus, porque Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém, e eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. Eles estavam indo para Emaús, e o sentido da palavra Emaús, alguns estudiosos dizem que é riachos quentes, ou rios quentes. O que esses caras foram fazer lá? Isso nos ensina algo muito importante também, queridos, que seguir a Jesus não significa que tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. Não significa que tudo será redondinho, bonitinho. Não significa que o crente está isento de momentos difíceis, de crise, de doença, de dificuldade financeira, de luto. Seguir a Jesus não significa que o nosso time nunca será rebaixado, né? Seguir a Jesus não significa necessariamente que o nosso time um dia vai ganhar o Mundial tão sonhado. Não! Eu não vou falar muito de futebol aqui, né? Mas tudo bem. Mas o crente, ele fica doente. O crente, ele precisa lidar com dificuldades no casamento, na educação dos filhos. O crente também enfrenta lutas financeiras. O crente pode ser traído, abandonado, difamado por aqueles que ele ama. Tudo isso acontece na vida do crente, porque crente não é ET, crente também é gente. Então essa é a primeira verdade, é que a caminhada de um discípulo de Cristo também será marcada por momentos difíceis. Mas a segunda verdade que esse texto escancara é que Jesus estará conosco em cada um desses momentos. Amém? Você crê nisso? Porque Ele não nos abandona no meio do caminho, Ele não nos deixa para trás. E é justamente pensando nisso, no fato de que Ele não nos abandona, que eu quero destacar 3 trechos marcantes dessa caminhada com Jesus. E o primeiro trecho é um trecho marcado por uma escuta atenta. Uma escuta atenta. Jesus, ao ver a cara daqueles dois, a lata daqueles dois, ele pergunta: o que está acontecendo? Do que se trata? E essa pergunta faz toda a diferença. Porque observe o interesse e a paciência de Jesus. Ele havia sido traído por um dos seus discípulos, ele havia sido entregue às autoridades, ele foi condenado a uma morte vergonhosa, ele sofreu pelos nossos pecados, ele encarou a ira de Deus naquela cruz por nós, e agora, depois de ter ressuscitado, depois de ter triunfado sobre a morte, ele se importa em escutar o desabafo dos seus discípulos. Essa é uma escuta atenta, que é diferente de simplesmente ouvir.
Quando nós paramos para tentar ouvir tudo que está à nossa volta, nós vamos identificar ruídos. Nós vamos identificar o barulho do ar, algum carro passando ali na frente. Mas uma escuta atenta precisa também de um coração atento. E se tem uma coisa que nos ensina isso, é o casamento, né? Como a gente aprende a diferença entre ouvir e escutar. Logo que nós chegamos em Brasília, nós tivemos uma experiência muito engraçada. A Carol falou para mim, olha, eu vou sair, você fecha as janelas, porque o tempo pode virar. E eu ouvi o que ela disse, eu não escutei com atenção, né? Falei, claro, Mileide, pode deixar, vou fechar as janelas. E de repente eu saí também, as janelas ficaram abertas, e adivinha o que aconteceu? A chuva entrou, molhou a cortina nova, que a arquiteta escolheu, que a Carol é arquiteta, e ela ficou uma arara comigo, né? E aí eu pensei, vou procurar no YouTube como consertar essa besteira que eu fiz. E aí tinha um vídeo de 10 minutos, irmãos. Eu olhei para aquele vídeo olhou para mim, pensei, eu vou acelerar esse trem aqui. E aí de repente, numa parte do vídeo, a moça fala, não sei o que, do X14. Aí eu falei, pronto, tem que passar X14 na cortina. E aí eu fui lá, fiz uma solução toda especial e tal, passei na cortina, manchou o dobro, o triplo, né? E a Carol ficou ainda mais brava comigo. Isso me fez pensar o quanto nós precisamos de uma escuta atenta. Porque muitas vezes a gente ouve e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas uma escuta atenta é uma escuta assim como a de Jesus. Ela é diferente de simplesmente ouvir. É uma escuta que leva em consideração a dor do outro, o sofrimento do outro, a necessidade do outro. Um segundo trecho que nós podemos identificar nessa caminhada é a pregação das Escrituras. Porque o versículo 27 diz que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deixa eu te dizer uma coisa. Cristo prega a respeito de Cristo por meio da palavra. Cristo prega a respeito de Cristo por meio da palavra. Não é por meio dos sonhos secretos, não é por meio de visões mirabolantes, não é por meio de opiniões políticas, não é por meio de expressões açucaradas e coloridas, meu lindo, minha linda. Não, é pela palavra, é pelas Escrituras sagradas. Cristo aponta para a revelação de Deus aos homens. E Ele explica para aqueles dois cabeçudos, assim como eu e você, que era necessário que Ele passasse por tudo aquilo que Ele passou. Porque Jesus não tem compromisso, irmãos, com as nossas expectativas. Jesus não tem compromisso com os nossos devaneios. Jesus tem compromisso com a vontade do Pai, que é revelada nas Escrituras Sagradas. Esse é o compromisso de Jesus. É por isso que Ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E o terceiro trecho dessa caminhada, marcada por uma escuta atenta, marcada pela pregação das Escrituras, é a partilha do pão. Porque até então aqueles discípulos estavam impedidos de reconhecer que aquele caminhante era Jesus. Mas eles então, encantados, com seu coração ardendo, por conta da exposição das Escrituras Sagradas, eles não querem que ele vá embora. E eles então se assentam na mesa para a refeição. E acontecendo que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois o partiu e deu a eles. E o que a palavra vai dizer que acontece? Os olhos deles se abrem. E a imagem da mesa, quero que você pense nisso, na palavra de Deus, ela está presente desde o Pentateuco. A imagem de uma mesa, lá em Êxodo 25, Deus orienta Moisés a construir e a equipar um santuário, um tabernáculo, que receberia ali as ofertas do povo, como uma marca da aliança entre Deus e o seu povo. E sobre essa mesa, toda ornamentada, presente no tabernáculo, deveria conter algo muito importante: os pães da presença.
os pães da presença. E nos evangelhos, Jesus aplica o significado disso a cada refeição. Porque sempre que há algum momento em torno da mesa, sempre que nós olhamos para os evangelhos e Jesus está com seus discípulos, ou está tendo uma refeição na casa dos pecadores, nós não só enxergamos a importância da comunhão e de uma vida mais relacional, mas nós também enxergamos o anúncio de uma entrega. O pão da vida que se entrega por nós. O pão da vida que se oferece por nós. O pão da vida que se parte por nós. E o que me encanta nesse texto é que é justamente nesse momento que os olhos daqueles discípulos se abrem. É quando o pão foi partido, quando o pão foi entregue a eles, que eles passaram a reconhecer Jesus. E isso é muito forte. Porque nós precisamos resgatar o sentido da mesa da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé com Jesus. Um livro chamado A Experiência da Mesa, a autora, ela vai trazer uma reflexão muito interessante. Ela diz: a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar, não é a perda da astúcia política. O golpe mais esmagador de um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo ou dominá-lo, não. De acordo com os historiadores, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. É quando o significado da mesa é deturpado, é distorcido. Quando não há comunhão, quando não há partilha, quando não há entrega. E num tempo marcado pela individualidade, num tempo marcado pela ausência, pela correria, onde muitas vezes pais não conseguem nem ver os seus próprios filhos, filhos não conseguem ver os pais, esposo, esposa. Nós precisamos de mais mesa, porque é na mesa que repartimos o pão, é na mesa que compartilhamos algo com o outro, é na mesa que desfrutamos da companhia de Jesus. Amém? Por isso, eu quero que você pense a respeito dessa verdade. Porque quando os olhos daqueles discípulos se abriram, sabe o que aconteceu? Imediatamente, eles tomaram o rumo certo. Após serem escutados ao longo do caminho, após sentirem o seu coração arder com a pregação da palavra, após reconhecerem Jesus no partir do pão, agora aqueles discípulos retomam a rota certa, Jerusalém, junto com os outros. Na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. E aí eu quero trazer a você nessa manhã algumas aplicações que esse texto nos aponta. E a primeira delas é que quem anda com Jesus escuta como Jesus escuta. Como escutar a minha esposa, você deve se perguntar. Como escutar o cônjuge? Como escutar o meu filho? Como escutar o meu amigo da faculdade, o meu amigo da escola? Como escutar o meu colega de trabalho? Caminhe com Jesus e aprenda a escutar com Ele. Na caminhada cristã, precisamos desenvolver uma escuta ativa, atenta, livre do desejo de ter todas as respostas, livre do desejo de se comparar o tempo todo, livre do desejo de desmerecer o sofrimento do outro. Uma escuta sincera. A segunda aplicação é: quem anda com Jesus fala daquilo que Jesus fala. Como ter a palavra certa para compartilhar o Evangelho com aquele que não o conhece? Caminhe com Jesus e aprenda com Ele. O que ensinar para os meus filhos, ou para alguém que está conhecendo o Evangelho, para alguém que eu estou caminhando no Assim Cremos? Ensine aquilo que Jesus ensinou. Compartilhe as Escrituras, expõe as Escrituras sagradas. Não há causa social, não há experiência religiosa, não há título no futebol, não há filme de Hollywood, não há nada que possa fazer o nosso coração arder como a palavra de Deus. Só a palavra de Deus para fazer o nosso coração arder da forma que arde. Nós não precisamos inventar a roda, meus irmãos.
Nós não precisamos ser relevantes, diferentes. Nós precisamos ser fiéis à pregação da palavra. Mas sabe por que muitas vezes não temos o que falar? É porque não temos conteúdo a oferecer. Por isso é preciso caminhar com Jesus. Lá em Mateus 10, 27 ele diz: o que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Caminhe com Jesus. E por fim, a terceira aplicação é que quem anda com Jesus serve como Jesus serve. Como sentar-se à mesa e partilhar o pão com aquele que necessita. Caminhe com Jesus e aprenda com Ele. É na caminhada com Jesus que nós aprendemos que a exposição da palavra faz o coração arder, mas as pessoas só enxergarão Cristo em nós quando essa palavra for colocada em prática, quando essa palavra fizer sentido nas nossas ações, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, quando essa fé for traduzida em ações. Nós servimos como Jesus serviu. Porque quando Jesus celebra a ceia com seus discípulos, queridos, Ele estava apontando para algo muito além do que simplesmente um pão e o cálice. Ele estava apontando para a sua própria entrega por nós. O pão que eles comeriam traria à memória a sua carne, que foi dilacerada na cruz. O vinho que eles beberiam simbolizaria o seu sangue. Por isso, o serviço de Jesus apontava para uma profunda realidade de entrega de si mesmo. E nós, quando servimos, nós também vivemos como nosso Mestre. É como se nós disséssemos: por amor a Jesus, eu estou disposto a considerar a sua necessidade ao invés da minha. Por amor a Jesus, eu estou disposto a renunciar à minha própria vontade para viver a vontade de Jesus em favor da sua vida. Eu sou um coparticipante do sofrimento, da entrega de Cristo, para que juntos, eu e você, sejamos coparticipantes da glória dele. Queridos, é para essa caminhada que Jesus nos aponta. Ele não nos aponta para um caminho A, B ou C. Ele se faz um novo e vivo caminho, o qual nós, discípulos de Cristo, somos chamados a seguir. Um novo e vivo caminho que traz vida e não morte. Um novo e vivo caminho que traz reconciliação e não inimizade. Um novo e vivo caminho para a glória de Deus. Nós não trilhamos esse novo e vivo caminho sozinhos, porque Jesus nos garantiu: eis que estou com vocês até o fim dos tempos, todos os dias. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu quero convidar você a olhar para as pessoas à sua volta. Dê um giro aí de 180 graus. Não precisa ser 360. Não sei se a gente tem bombeiro aí, quiropraxista. Olha que igreja linda, né? Olha quantas pessoas estão sendo recebidas hoje. Hoje é uma manhã de festa, uma manhã de celebração. Quantas pessoas estarão conosco nessa caminhada? Igreja, eu quero desafiar você a tentar identificar uma pessoa que está chegando hoje. Porque as lágrimas dessa pessoa serão as nossas lágrimas. A alegria dessa pessoa será a nossa alegria. E você, que hoje será recebido nessa família de fé, olhe para a igreja à sua volta. As lágrimas dessa igreja serão as suas lágrimas. A alegria dessa igreja será a sua alegria. E todos juntos, irmãos, olhemos para Cristo Jesus, o nosso alvo, aquele que não nos abandona no meio do caminho.